Seu nome, formação, características. Bem, bom, de início eu acho que essa atitude, essa postura da comissão que está elaborando aí, naturalmente cuidando aí das comemorações do cinquentenário da escola, merece todo elogio e eu agradeço aí o convite que me foi formulado. Então, meu nome, para que fique gravado, é Jurandir Povinelli e eu vou então dizer alguma coisa sobre a minha vida na EESC. Bom, eu vim para a Escola de Engenharia em 1959, quando eu prestei o vestibular e ingressei, sem que isso seja, né, um tipo de autoelogio, mas eu passei em quarto lugar quando entrei na escola e acabei me formando em 64, porque num período eu trabalhei para poder me sustentar e nesse período também, além das atividades acadêmicas, eu era professor do ensino secundário, a convite do professor Mário Tolentino. Eu era professor do Instituto Dr. Álvaro Guião e também fui professor nesse mesmo período do curso de vestibular CAASO, onde eu também fui diretor. Me formei em 1964 no curso de Engenharia Civil desta escola e eu devo confessar que, na realidade, eu era para fazer engenharia mecânica, mas depois que eu iniciei o meu curso, vendo o que a engenharia civil era e o que se ensinava e o que fazia o engenheiro civil, enfim, eu acabei optando pela engenharia civil. Nesse período, então, eu estudei, trabalhei para poder me sustentar. Eu vim de família muito pobre, mas em 65, e eu posso precisar, em agosto de 65, eu me tornei docente da Escola de Engenharia de São Carlos. E para mim foi muito orgulho, sendo um ex-aluno, né, me tornar professor dela. Eu vim para a Escola de Engenharia trabalhar no departamento na época era a cadeira de engenharia de química da escola, e aqui eu fiquei então até nessa disciplina, eu diria, até 1968. Em 69 em 68 houve uma reforma, a reforma universitária, e então em 69 eu acabei me transferindo para o departamento de engenharia, o departamento de hidráulica e saneamento, e foi então fruto da união de duas cadeiras na época, cadeira de física técnica e a de hidráulica e saneamento. Esse departamento então me acolheu como docente também, e eu fui enviado para fazer pós-graduação em São Paulo, na então Faculdade de Higiene da Universidade de São Paulo. Hoje é a Faculdade de Saúde Pública. Lá eu fiz então um curso que era denominado na época de graduado ou de graduação para graduados, e ocasião então em que eu obtive um segundo diploma de engenharia, que é o de engenheiro sanitarista. Pude, então, nessa ocasião também acumular os créditos para a defesa do meu mestrado, o que ocorreu em 1971. Fiquei na escola, então, nesse período todo, de 65, como eu disse, até 1973, quando então eu fiz o meu doutorado. Na época não se exigia o mestrado, mas eu já havia obtido, então era um título a mais que eu possuía,
Mas, de qualquer forma, então, eu fiz o meu doutorado em 1973. Nesse período todo em que, então, que se sucede, nós tivemos eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que eu reputo da mais alta dignidade, honradez e pessoa de mais alta, de todas as qualificações boas que se possa pensar, que é o professor Ricardo de Camargo Vieira. E então o professor Rui era, na época, o chefe do departamento, e eu fui com ele o suplente do chefe do departamento nesse período de 1971 a 73, mais ou menos 74. Em 73, o professor Rui foi para o MEC, Ministério da Educação e Cultura, na época, fazer, então, um trabalho muito interessante, que foi o de um levantamento do ensino de engenharia no Brasil, e ele, então, me convidou para que assumisse a Secretaria Executiva da Comissão de Especialistas de Ensino de Engenharia, comissão essa que ele coordenava na época. Lá no MEC nós ficamos até 79, embora eu não tenha me afastado da escola. Eu continuei trabalhando na escola e semanalmente eu ia a Brasília prestar alguma colaboração para o MEC naquela oportunidade. Somente em 1987 é que eu consegui um tempo para poder preparar a minha documentação, a minha tese também, e eu fiz nessa oportunidade, em 1987, a minha livre docência. Em 88, eu fiz o concurso de adjunto, porque nessa época a universidade tinha como uma das exigências para a carreira o degrau, por assim dizer, não, o degrau universitário, que era o adjunto. Eu fiz, então, esse adjunto em 88. E, em 89, eu fiz o concurso de professor titular, ocupando a cadeira que foi ocupada pelo professor Ricardo de Camargo Vieira no Departamento de Hidráulica e Saneamento. Fiquei, então, desde esse período, trabalhando como titular, onde eu pude exercer uma série enorme de atividades, se assim posso dizer, atividades junto ao CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, trabalhando no MEC em várias comissões, na Escola de Engenharia também em várias comissões. Fui administrador do campus, na época era o título que se tinha, hoje é o título de prefeito, né? Mas, enfim, pude exercer uma série de atividades administrativas e também acadêmicas. Fui também, nesse período, chefe do Departamento de Hidráulica e Saneamento, algumas vezes. E em 1994, final de 94, houve, então, a eleição, né? Damos a eleição para diretor da escola, ocasião, então, em que eu fui escolhido na lista tríplice, fui, naturalmente, incluído na lista tríplice e fui escolhido diretor da Escola de Engenharia pelo, então, reitor da universidade, professor Dr. Flávio Fava de Moraes. Eu tinha muita amizade com o Dr. Fava, e desde a época em que eu trabalhei com ele na FAPESP também. Então, nós gozamos já de uma amizade bastante grande, o que me valeu muito, não só como experiência, como aprendizado, mas também, eu acredito, para a escola, porque eu pude, através dele, conseguir uma série de recursos interessantes, não só recursos financeiros, mas outros tipos de ajuda, para que a gente pudesse desenvolver um pouco mais a escola nesse período. Eu tomei posse como diretor da Escola de Engenharia em 18 de janeiro de 1995, portanto, o meu mandato foi concluído em 17 de janeiro de 1999. Então, na oportunidade, me sucedeu o professor
Eugênio Forest. Eu quero manifestar aqui o meu profundo e agradecimento a todos que colaboraram comigo nessa administração. Se eu fiz alguma coisa pela escola, se eu pude trabalhar alguma coisa, foi porque eu tive nesse período a colaboração irrestrita de todos os meus auxiliares na época, desde o mais graduado, desde o meu, digamos, o meu assistente mais próximo, né? Meu assistente técnico de direção, até o mais humilde dos servidores, todos colaboraram de uma maneira exemplar, uma maneira muito, muito satisfatória, o que me dá até hoje muita alegria em saber que essas pessoas me consideram e que, naturalmente, me ajudaram demais. Foi um período realmente bastante árduo, foi um período difícil, porque a escola vinha de certos problemas que não valem a pena aqui serem relatados, mas, de qualquer forma, a gente procurou resolver esses problemas e levar a escola principalmente junto à reitoria, num grau um pouco de mais respeito, de mais consideração, uma vez que isso se tornava indispensável para que nós pudéssemos, naturalmente, ter a instituição com um nome, com prestígio dentro da universidade. Como eu disse e insisto, é um trabalho bastante sério e que tem que ser encarado com muita seriedade, porque aqui nós temos sempre que ter como lema evidente e como princípio o fato de que nós formamos profissionais em todos os níveis, né? Iniciando naturalmente na graduação até uns níveis mais elevados aí de pós-doutorado ou mesmo de especialização mais alto nível. Então, é um trabalho que tem que ser muito bem conduzido e, evidentemente, com muita responsabilidade. Devo também salientar uma coisa, que a ajuda que eu recebi da universidade e de algumas pessoas que na época dirigiam a universidade, ela foi também valiosa. Eu não gostaria de destacar, mas eu vou destacar porque eu acho que é importante. Além do reitor, o professor Fava, e depois o professor Markovitch, que o sucedeu, eu tive sempre um apoio deles, mas de pessoas ligadas principalmente à própria administração da universidade, à Comissão de Orçamento e Patrimônio, através principalmente do professor Engler, do professor, de outros professores, como o professor Massola, o professor Hélio Nogueira. Enfim, são pessoas que me ajudaram demais a carregar o duro e o pesado fardo que é a direção da escola. Uma avaliação do desenvolvimento, eu acho essa questão uma questão de transcendental, de importância transcendental, pelo seguinte: a nossa existência na universidade, eu ainda não me desliguei nesta data, né, em que nós estamos falando, prestando esse depoimento, hoje, dia 12 de setembro de 2002, né? Já estão no outro século. Então, eu acho que a nossa razão de ser é que nós somos professores. E o professor, ele é contratado essencialmente e especialmente para ser professor de graduação. Bom, quando eu entrei na escola, a escola tinha muitos problemas.
eu posso dizer que ainda ela estava no início, né? Porque ela ainda é bastante jovem nessa época. Poder avaliar, eu sou da 6ª ou 7ª turma, né? Então, os problemas existiam e eram muitos. Então, não se tinha laboratórios, não se tinha ainda um corpo docente estável, estabilizado. Então, dependia muito de professores da escola politécnica na época e de outras escolas. Então, muitos dos professores que aqui vinham em tempo parcial. Então, nós não tínhamos uma assistência perfeita e boa, né? Como foi acontecendo posteriormente. Então, cada um dos diretores que assumiram na época foram naturalmente melhorando e eu posso dizer que eu, quando recebi a escola, nesse nível de graduação, ela já tinha uma estrutura muito boa. Tinha, naturalmente, problemas, como toda instituição tem, mas eu acredito que eles foram resolvidos, pelo menos em parte, e a gente pôde dar um avanço bastante bom nisso daí. Mas eu devo confessar o seguinte, a escola, ela carecia, tinha muitos problemas, e eu posso dizer que, especialmente de espaço. Eu vou falar depois um pouquinho sobre essa questão de obras, né? Mas eu posso dizer que, por exemplo, nossa biblioteca era uma biblioteca ainda muito pobre, merecia, e nós estamos exatamente num período em que a informática estava entrando com todo vigor, e ela não tinha absolutamente nada. A escola não tinha, podia contar quase que nos dedos os computadores, né, que nós tínhamos. Mas eu tive a sorte, por exemplo, eu posso destacar, na época a FINEP conseguiu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e ela lançou então um programa que estava mais voltado para a pesquisa, que também eu posso depois detalhar um pouco mais, mas que era um programa chamado de Redes Cooperativas de Pesquisa, que é chamado também de RECOP. Então, esse programa, esse RECOP, ele começou então a ser preparado para naturalmente a sua aprovação junto aos órgãos financiadores, isso em âmbito nacional, e eu tive a felicidade de poder incorporar a escola nesse programa, nesse RECOP. Ele teve, então, agora uma característica muito importante, já que nós estamos falando da graduação, em que as pessoas que dirigiam esse programa pela FINEP, especialmente, como eu disse, com financiamento do BID, eles sentiram que, se não tivesse um profissional bem preparado, esse programa jamais vingaria. Então, elaboraram, dentro do chamado do RECOP, eles elaboraram um programa, fizeram uma proposta de um programa que, além dos recursos do BID, contaria com recursos da CAPES e também do CNPq. E como eu disse, como nós estávamos no RECOP, nós também entramos nesse programa elaborado, que era para melhoria do ensino. Foi chamado na época de REENGE, era uma reengenharia da engenharia. Eu tive, como eu disse, a sorte de conseguir recursos dentro desse programa, na ordem de R$1 milhão, praticamente, entre bolsas e naturalmente, recursos para equipamento, o que me valeu muito, porque com esses recursos nós pudemos, então, melhorar uma série de laboratórios deficientes. Eu posso dizer que o laboratório que mais recebeu foi o laboratório do curso de Engenharia Elétrica, porque era realmente o mais deficiente entre todos. E também outros laboratórios que receberam recursos,
Mas tinha um aspecto bastante interessante, que era esse da colaboração do CNPq. Porque através desses recursos do CNPq, nós pudemos também fazer treinamento de professores no exterior. Então nós mandamos uma quantidade razoável de professores em estágios curtos, especialmente na área de ensino de engenharia. E com isso nós tivemos, então, como eu disse, um bom desenvolvimento. Mas o que eu posso ressaltar é que parte desses recursos, eles foram utilizados na implantação dentro da escola das chamadas salas de ensino informatizado, que deram origem, então, a uma coisa interessante, porque através dessas salas, que eram salas onde se tinha computadores, não? Variava de 20 até 50 computadores, e ao mesmo tempo se tinha, né, um servidor, impressoras, e isso para que os alunos de todos os departamentos e de todas as disciplinas pudessem, então, ter o seu treinamento junto ao departamento e também junto ao CPD. Então, nós pudemos dar um avanço bastante grande com parte dos recursos advindos desse programa REENGE para o desenvolvimento dessas salas de ensino informatizado e das salas de treinamento e de ensino também do Centro de Processamento de Dados, que é, como todos sabem, até essa época, até essa nossa data, é o Centro de Informática da Escola de Engenharia de São Carlos. Bem, com isso, nós tivemos um avanço significativo no ensino de informática dentro de todos os cursos, dos departamentos e, naturalmente, das disciplinas. Mas a escola tinha problema, porque foi um período em que se cogitou muito, se trabalhou muito aí com relação à reforma da Previdência, e nós tivemos um grupo de professores, um grupo até razoável de professores, que se aposentou. E, naturalmente, esses professores precisariam ser repostos. Acontece que a situação financeira da universidade não permitia que a cada professor aposentado se tivesse a sua reposição. Isso acabou dando um trabalho muito grande e, naturalmente, aumentando a tarefa e a atividade dos docentes restantes, não aposentados, evidentemente, ou que ainda estavam nativos. Mas nós conseguimos, com a ajuda da reitoria, um contingente razoável de professores para repor esses docentes. Então, eu acho que também essa é uma coisa bastante interessante. Mas eu gostaria de dizer, com relação ao ensino de graduação, que desde que eu entrei para a escola, eu adotei um lema, né, é um lema conhecido de todos, em que se diz que a melhor forma, né, de fortalecer os fracos não é enfraquecer os fortes. Então eu tinha na escola cursos que eram extremamente, né, bem qualificados e outros cursos que eram deficitários. Eu não vou citar, naturalmente, por razões que nem vale a pena agora aqui ser dita. Mas, então, o que nós fizemos foi concentrar, eu diria, né, concentrar a nossa atenção, ou concentrar mais a nossa atenção nesses cursos mais, diria, não vou dizer problemáticos, mas que tinham as suas deficiências, e com isso, então, nós conseguimos, né, através, especialmente de um dos cursos, mandar um contingente razoável de professores para fazer o seu aperfeiçoamento, o seu doutorado, particularmente, no exterior. Melhoramos consideravelmente a área, a sua área, né, o seu espaço físico, e conseguimos também montar
e dotar, né, esse departamento e, naturalmente, esse curso de laboratórios à altura da sua importância, né, e do seu significado e, naturalmente, do fato dele pertencer à Escola de Engenharia de São Carlos. Nós tivemos a oportunidade também de preparar, ou de deixar preparado já uma estrutura para que se pudesse ter a criação, né, a criação de um departamento de produção. Então, na época, nós cogitávamos até em ter vários cursos de produção na área civil, uma vez que já existia esse da área, o que existe até hoje, né? Até esta data, que é o curso de engenharia de produção mecânica. Mas a gente aventou a hipótese de termos engenharia de produção além da mecânica, na área civil, na própria área de engenharia elétrica, em outras áreas, e com isso, naturalmente, nós necessitaríamos de um departamento. Então, nós deixamos toda a estrutura preparada para isso, para que tivesse esse departamento, especialmente para que pudesse ampliar um pouco mais o leque de opções dentro da engenharia. Outro ponto importante, nós estamos todo preparado, o esquema, para a criação do curso de engenharia ambiental, e eu tive a felicidade de ver agora aí nesse final de ano e naturalmente nesse final de ano, né? E agora já para ingresso no próximo vestibular, o curso de engenharia ambiental, que eu devo dizer que foi um trabalho que eu e o professor Rui Vieira iniciamos no departamento de hidráulica em 1976, só que com outro nome, que era engenharia sanitária na época. Nós chegamos a discutir também uma colaboração, inclusive estava isso bastante adiantado, para a criação de um curso de engenharia de computação, o que seria feito em colaboração estreita com o Instituto de Ciências Matemáticas e até, eventualmente, a própria física colaboraria neste curso. A engenharia aeronáutica, também a gente deixou a base, pelo menos, disso preparado, quando nós fizemos uma reformulação do então Departamento de Materiais. Esse Departamento de Materiais, ele tinha um problema que era um departamento pequeno e a sua avaliação não foi das melhores junto à reitoria. E então nós conseguimos agregar docentes da engenharia mecânica e que trabalhavam naturalmente na área de automobilística e de aeronáutica, e foi então transformado o departamento de materiais e criado através da criação do curso do departamento de aeronáutica e automobilística, mantendo-se naturalmente os materiais nesse título. Então é um departamento que ele conseguiu então se firmar, e hoje, com muita satisfação também, eu vejo que já neste ano nós tivemos o vestibular, um dos mais concorridos na universidade, para a engenharia aeronáutica. Então, eu acho que, do ponto de vista de graduação, nós procuramos dar o máximo, né? Porque, como eu disse, nós tínhamos problemas e, graças a Deus, grande parte desses problemas, se não todos, pelo menos uma grande parte, foi resolvido, foi sanado. Você considera que o curso de doutoramento pode ser considerado a implantação do programa de pós-graduação, ou a filosofia do espírito deles só? Bom, naquela época, nós vínhamos de uma situação bastante peculiar, né? Porque o doutoramento na universidade era uma coisa interessante. Então, a pessoa fazia um curso de doutorado, fazia uma disciplina ou outra, né? Então, era um curso de doutorado, não era um programa de doutorado com tese, né?
E depois defendia a tese, né? Defendia uma tese, ele tinha o direito. Então não tinha essa estrutura. Eu devo confessar que isso deu, naturalmente, um pouco de base, né? Porque as primeiras disciplinas que foram ministradas, eu tive até a oportunidade de fazer algumas. Então, assim, era uma disciplina de doutorado que chamava Fortran 4, por exemplo, né? Tinha uma disciplina que era de saneamento. Enfim, cada área do conhecimento dentro da escola tinha o seu conjunto ou uma disciplina, mas não era um programa elaborado como esse. As bases, realmente, do que hoje nós entendemos, né, por pós-graduação, elas surgiram em 1965, quando o Conselho Federal da Educação, da época, né, ele acabou, né, naturalmente, editando uma resolução muito famosa, né, na época, a Resolução 15 de 65, e que disciplinou e que deu a estrutura da pós-graduação. Eu confesso que eu peguei exatamente esse início aqui na escola, que foi em 1968, né, foi exatamente no departamento de hidráulica e saneamento. Foi exatamente a época que eu cheguei, que foi em 69, 70, que começaram as primeiras disciplinas aprovadas na estrutura atual para, naturalmente, os cursos de mestrado, o mestrado e o doutorado. Então, a estrutura era completamente diferente. Mas eu acho que aquilo serviu para, pelo menos, mostrar que em determinadas áreas a escola dispunha né, pelo menos de conhecimento para isso. Agora, o início da pós-graduação aqui na escola, ela foi muito difícil. Eu vou me basear mais no que o meu departamento, né, o Departamento de Hidráulica e Saneamento, sofreu no início, porque ele tinha um contingente de docentes titulados que era muito pequeno. Eram 3 ou 4 professores e era um programa, o programa era bastante grande. Então, nós precisávamos contar com a colaboração, repetindo o que acontecera no início na graduação, repete-se na pós-graduação, a colaboração de docentes externos para vir aqui nos ajudar. Mas devagar, nós fomos caminhando. Eu trabalhei na pós-graduação desde o início em 69, 70. Tive a oportunidade de ser coordenador de pós-graduação no meu departamento várias vezes e, concluindo, fiquei durante, nem posso precisar, mas deve ser da ordem de uns 8 ou 10 anos, como presidente da comissão de pós-graduação da escola. Então, pelo menos 8 anos eu fiquei. Enfim, com isso, me deu muita experiência, a pós-graduação me deu muita experiência. E eu tive a oportunidade de colaborar, porque, como em 68 houve a reforma universitária, quando então se criou toda a estrutura, vamos chamar, administrativa, né? Através do Conselho de Pós-Graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação também, naturalmente. Então, quando eu fui para essa comissão, como presidente da CPG da escola, foi em 69. Então, nessa oportunidade, nós estávamos exatamente elaborando todas as normas e toda a regulamentação do estatuto da universidade, naturalmente no que tangia a pós-graduação. E foi, como eu disse já anteriormente, com relação a outros tópicos, foi muito interessante e muito proveitoso. Eu acabei, por 3 anos, sendo coordenador da Câmara de Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, ocasião em que tivemos a oportunidade de substituir o pró-reitor várias vezes, naturalmente aí em função da experiência que a gente havia adquirido na época.
A nossa pós-graduação, particularmente, durante o meu mandato, eu tive oportunidade, primeiro, de dar condições de trabalho para a pós-graduação. Ela estava muito mal instalada e nós conseguimos também, com a ajuda, nesse caso, a ajuda da própria reitoria, reformar uma das alas do E1 e, com isso, nós conseguimos dar condições de trabalho bastante boas, pelo menos, para as pessoas que trabalhavam lá. E, além do mais, naturalmente, colocar o pessoal, porque nós tivemos ali uma série de problemas com demissões e morte da época. Enfim, nós tivemos, então, o cuidado aí com a pós-graduação, especialmente no aspecto administrativo, de dotá-la de todos os recursos necessários. Uma outra coisa importante foi, naturalmente, a transformação, né? A transformação do mestrado em doutorado nos programas de engenharia elétrica e de produção. E eu acho que esse também foi um ponto importante. Mas o que eu reputo de mais importante na pós-graduação foi o crescimento, foi o seu crescimento nessa época. Eu me lembro bem que em 1998 nós tínhamos um número de cerca de 1.250 alunos na pós-graduação e nós tínhamos pouco mais de 1.000 alunos na graduação. O que demonstra a evolução, né? A evolução e o nível, né? O nível atingido pelos nossos cursos. Eu devo também salientar um ponto importante nesse processo todo, que foi o de recuperação de alguns cursos. Nós tínhamos 2 cursos, particularmente, e eles estavam sem avaliação na CAPES. Sem avaliação na CAPES, nessa época, significava o seguinte: o curso não tinha nível suficiente. Nós tivemos, então, pelo menos nos dedicamos bastante, os coordenadores dos cursos igualmente o fizeram, e nós tivemos, então, a oportunidade de transformar esses cursos que eram, como eu disse, se eles não tinham nível, ou seja, sem avaliação na CAPES, hoje, e no período que eu já saí, deixei a escola, enfim, eles já tinham obtido o nível A. Falando então um pouquinho sobre as atividades de pesquisa, eu gostaria de dizer o seguinte: a pesquisa na escola, ela sempre foi, de uma certa forma, ligada ao departamento e ligada, muitas vezes, ao próprio grupo, ao próprio docente. Então, não existiu, e até hoje eu posso dizer que não existe uma estrutura organizada de pesquisa, né? Ela é organizada no sentido de que os departamentos têm as suas linhas de trabalho, os docentes idem, né? Mas ela sempre foi, de uma certa forma, individual, eu diria até, né? Ou ligada ao próprio docente, como eu disse, a algum grupo dentro de um departamento. Mas, de qualquer forma, eu volto a falar um pouquinho no RECOP, que é essa questão da rede de cooperativa de pesquisa, porque essa foi talvez a primeira iniciativa que se teve no Brasil de se trabalhar em rede. E para se trabalhar em rede, lógico, né, são redes nacionais, e não se pode ter uma rede nacional se não tem uma rede interna na própria instituição. E nós tivemos aqui na escola o estabelecimento de alguns grupos que eram chamadas redes locais e que se ligaram às redes nacionais através dessas redes cooperativas de pesquisa nesse projeto financiado pelo BID e administrado pela FINEP. Então, isso trouxe recursos consideráveis para a escola.
O REENGE também, ele estimulou bastante, porque equipamento que a gente compra, ele não serve só para graduação. Se eu tenho um computador, né, ninguém vai proibir o professor de usar o computador que foi comprado com recursos da graduação, vai proibi-lo de usar nas suas atividades de pesquisa. E o mesmo pode se estender a qualquer outro tipo de equipamento. Então, essas atividades, elas foram, como eu disse, assim, desenvolvidas sempre foram desenvolvidas dessa forma, mas sempre com muito êxito, porque os grupos e as pessoas envolvidas em pesquisa na escola são pessoas, ainda hoje, a gente vê, né, a gente sabe, são pessoas de de um nível muito bom e que, evidentemente, isso só pode resultar em bom trabalho de pesquisa. Mas o que eu acho que a pesquisa foi, né, o impulso maior da pesquisa nesses últimos anos foi, sem dúvida alguma, da FAPESP. A FAPESP, ela sempre estimulou a pesquisa, sempre fomentou, sempre financiou a pesquisa, enfim, mas nos últimos 10 anos, ela, com o programa chamado de infraestrutura, ela pôde, então, dotar as instituições de melhores equipamentos, de melhores recursos e até mesmo, eu diria, de áreas, de espaços, de laboratórios que inexistiam ou que eram muito deficitários para o desenvolvimento de uma boa pesquisa. Então, isso eu acho que foi fundamental. A escola, é evidente, dentro do programa, vamos chamar estadual, que é esse da FAPESP, ela foi muito beneficiada, o que se traduziu numa produção bastante grande e que até hoje, né, até hoje a gente observa aí o desenvolvimento desses grupos, as patentes, os prêmios que foram recebidos por vários docentes da escola, fruto do quê? Fruto de pesquisas que foram elaboradas nesse período. Hoje a escola é considerada por todos, em muitas áreas, né, como o centro de excelência. Então hoje nós temos centro de excelência dentro da escola, junto à engenharia mecânica, né, o núcleo de manufatura do departamento de engenharia mecânica é um exemplo típico disso, né? O projeto agora, né, do milênio, também é outra coisa interessante, mas e outros centros interessantes. Hoje o Departamento de Hidráulica e Saneamento tem, né, um grupo que trabalha na área de saneamento que é considerado o melhor do Brasil. E não só ele colabora com pesquisa, mas ele hoje pode dizer que é difícil encontrar um centro de pesquisa onde não tenha um ou mais docentes formados pelo Departamento de Hidráulica e Saneamento, né? E isso se estende a outras áreas também, como a própria geotecnia, a engenharia mecânica, o transportes, né? A própria engenharia elétrica. Enfim, eu acho que a pesquisa ela deu um apoio fundamental a todas as atividades de graduação e de pós-graduação na escola e, evidentemente, a própria pesquisa. Bom, vamos falar então um pouquinho sobre essas atividades de cultura e extensão. Eu posso dizer o seguinte, que com relação à cultura e extensão, nós tivemos uma atividade bastante intensa. E um dos departamentos que eu gostaria de destacar como tendo, né, carregado particularmente isso, é o Departamento de Arquitetura. O Departamento de Arquitetura trouxe para aqui congressos internacionais, simpósios, reuniões de arquitetos, de alunos,
e outros departamentos. Um evento que eu julgo de bastante importância, que foi mantido durante a minha gestão, por exemplo, o SICT, né? O SICT foi uma coisa que eu bati muito o pé para que ele ficasse aqui na escola, né? Não sei hoje como ele está, mas pelo menos nós lutamos, brigamos para que ele ficasse aqui na escola, porque ele nasceu aqui, né? Esse congresso de iniciação científica nasceu na escola e de repente, né, alguém quis levá-lo embora da escola. Então nós tivemos a oportunidade de brigar bastante, então e mantê-lo aqui. Isso por quê? Porque é um evento, né? Um evento de extensão da mais alta relevância, evidentemente. Eu devo também salientar os trabalhos, né, nessa área de cultura e extensão do NUMA, né, do Núcleo de Manufatura Avançada. Eles também tiveram, durante a minha gestão, um destaque todo importante. E a própria integração com o Centro Cultural mantido pela Prefeitura, aí, que é mais voltado para o campus, e esses eventos também foram significativos. Mas eu gostaria de destacar um ponto fundamental nisso tudo. A escola ela já não tinha sala de aula, mas ela não tinha um local para que se pudesse fazer uma palestra para 100 pessoas, por exemplo. Então, a gente pode imaginar, né, dá para imaginar o que seria organizar um evento qualquer sem ter um local para poder abrigar dignamente, né, as pessoas que vinham aqui fazer uma palestra. E essas histórias valem a pena, né? Então, o anfiteatro, um dos anfiteatros que nós tínhamos e temos até hoje, ele estava interditado, porque um dos primeiros atos que eu, infelizmente, tive que baixar, né, foi de interdição do anfiteatro, porque estava caindo o forro e o telhado. Então, o que nós fizemos foi interditá-lo, mas surgiu, então, a ideia que foi naturalmente convertida em projeto pelo falecido professor Caron, Valdo Caron, e ele então fez um belíssimo projeto de reforma do anfiteatro, transformando num pequeno centro, né? Num pequeno anfiteatro de convenções, e que serve, como nós sabemos até hoje, ou pelo menos até esta data, né? E eu acho bastante interessante contar isso, porque das ruínas, né? Das ruínas do anfiteatro surgiu o anfiteatro de convenções, embora de pequena capacidade, mas que pôde dar suporte a essas atividades de cultura e de extensão que foram nesse período desenvolvidas. Bem, eu acho que é fundamental a gente interligar tudo isso, porque vamos pelo início. A escola, nesse período, havia até briga, eu posso dizer, de professores, muitas vezes, de departamentos, para não dizer até de unidades, disputa por sala de aula. Porque o campus como um todo não tinha sala de aula. Era talvez uma vergonha dizer isso, mas... E as salas que a gente dispunha eram desconfortáveis sob todos os aspectos, né? Então, eram prédios que deveriam ter sido, né, oficinas, e que foram de repente transformados em sala de aula. Então, eu inicio por aí, porque eu acho que é fundamental. Se não se tem sequer sala de aula, dá para entender, ter uma ideia de que os espaços disponíveis para laboratórios eram também extremamente carentes e também extremamente deficitários. Isso eu fiz na oportunidade, né? Fiz um levantamento e pude constatar que
Alguns departamentos tinham equipamentos encaixotados porque não tinham onde instalá-los. Outros departamentos tinham que cobrir, né? Cobrir os seus equipamentos, né? Quando começava ou iniciava a chuva, porque os prédios, como um todo, posso dizer, todos os prédios praticamente, eles tinham problemas de infiltração de água, né? De água pluvial. A biblioteca era até uma coisa interessante, né? Porque os livros, eles ficavam, todas as estantes de livros e de revistas ficavam cobertas, né? Com uma manta plástica, porque chovia, né? Chovia, até os alunos diziam na época que chovia mais dentro da biblioteca do que fora dela, né? Enfim, esse era um estado, o estado, vamos chamar, das nossas edificações. Nós tínhamos, então, espaços que estavam interditados, até eu posso dizer, muitos deles por problemas de fundação, outros por problema de telhado, como eu comentei com relação ao teatro, por exemplo. Enfim, era uma situação lastimável. Todos os edifícios que nós, na oportunidade, levantamos aí, né, em termos de suas condições, eles apresentavam problemas. Então, nós fizemos um grande projeto, na época, de recuperação paulatina desses edifícios, então, recuperação desses espaços físicos, e nós tínhamos que, evidentemente, para poder expandir a pesquisa, para poder expandir a pós-graduação, e para poder dar condições razoáveis de atendimento aos alunos de pós-graduação e de graduação também, né, nós precisávamos melhorar os espaços e ampliar esses espaços. Então, eu hoje estou aqui fazendo esse depoimento no Centro, né, de Tecnologia para o Ensino de Engenharia, que estava instalado numa instalação extremamente precária, embora fossem até razoáveis em relação aos demais. E a biblioteca, por exemplo, era uma biblioteca completamente desatualizada. Ela não tinha nada em termos de informática, por exemplo. Então, enquanto grande parte das bibliotecas já tinha um acervo de informática em equipamento, né, em software, enfim, em treinamento mesmo, eu diria, a nossa biblioteca não tinha nada em termos de informática. Mesmo a sua atividade administrativa era ainda muito baseada, né? Era muito baseada ainda em fichinhas, em coisas feitas manualmente. Esse quadro, evidente, precisava ser revertido, mas é evidente que os recursos eram insuficientes, ou até eu posso dizer que não existiam recursos. Bom, o que eu fiz, na realidade, foi ir a campo e dizer para o reitor: o senhor me colocou lá, não foi isso? Agora, então, o senhor tem que me dar também os meios necessários para eu poder desenvolver a minha administração e dar condições de trabalho para todos os docentes que querem, né, e que trabalham naquela escola. Eu pude, com isso, eu posso dizer, eu ampliei consideravelmente, além de ter recuperado parte de áreas também, eu recuperei muito o departamento de engenharia elétrica, que era o departamento mais carente na época, em termos de espaço, em termos de docentes e mesmo de equipamento. Eu consegui, então, com isso, dotar o departamento de engenharia elétrica de uma área considerável. Ela não era ainda suficiente, mas ela, naturalmente, hoje está ainda em franca expansão, essas áreas, e com isso se pôde ter espaço disponível para montar laboratórios à altura das necessidades de um curso de graduação e de pós-graduação em engenharia elétrica, que a escola naturalmente dispõe. Há coisas interessantes. Então, com isso, com a criação desses espaços e projetos que foram elaborados pelos docentes, posso dizer, desse departamento, por exemplo, de engenharia elétrica, então nós ganhamos equipamentos valiosíssimos, né?
Então, laboratório de alta tensão, de microeletrônica e outros laboratórios, né? De eletrônica, eletrônica física e muitos outros. Nós tivemos ainda a sorte, né, de poder contar, por exemplo, né, com, no caso da estrutura, por exemplo, as estruturas, através do professor Anai, conseguiu recurso na FAPESP para importar um equipamento que é uma prensa de alta capacidade, que foi importada da Inglaterra. Mas quando essa prensa estava para chegar, né, ou para ser naturalmente instalada, não havia espaço disponível para se instalar a prensa. Então, nós tivemos que deslocar recursos que se tinha mesmo de manutenção predial e fazer, né, construir lá um laboratório, um espaço que pudesse abrigar esse equipamento. Isso se repetiu em muitos departamentos e em muitas áreas. Eu posso dizer, por exemplo, né, transportes. Transportes não tinha instalações, não tinha espaço suficiente para se instalar parte de seus laboratórios. A arquitetura, ela não tinha, ela ficou amputada, né? Porque um dos seus prédios não foi construído. Ela não tinha um espaço de pesquisa e de atendimento, né, aos grupos de pesquisa, que em arquitetura hoje isso é fundamental, né? O laboratório de madeiras funcionava precariamente numa instalação. Aliás, instalação, né, pelo menos em termos de espaço, que deu origem a esse local onde hoje nós estamos falando, que é o CETEP. O próprio CETEP, então, conseguiu transferir para uma área melhor. Nós pudemos instalar livrarias, uma sala de atendimento, uma sala de estudo para os alunos, que fique próxima da biblioteca e próxima do conjunto de salas de aula, né, que é o bloco C. Nós fizemos toda a integração disso, né, toda essa integração. Esse bloco que nós estamos hoje, né, de onde nós estamos falando hoje, que é aqui esse bloco do CETEP e biblioteca, esse bloco foi construído com recursos da FAPESP. E até mesmo parte das suas instalações internas foram todas construídas com recurso da FAPESP. Eu dizia, então, o laboratório de madeiras, que aqui estava, era precaríssimo. E é um grupo, e é até hoje um grupo que tem um destaque nacional e internacional. Então, nós fizemos um prédio, né, para o laboratório de madeiras e que hoje continua, né, um trabalho intenso. Já tiveram oportunidade até de ampliar pequenas ampliações, mas então são espaços desse tipo que deram oportunidade para que as pessoas pudessem trabalhar de uma forma mais tranquila, de uma forma mais conveniente, eu diria, né? Mas o que eu gostaria de destacar mesmo é a biblioteca. A biblioteca, eu tive nesse período de diretoria, ou à frente da diretoria, oportunidade de conseguir, junto à FAPESP, 5 auxílios. 5 auxílios, o menor deles, eu posso dizer, da ordem aí de R$400 mil. Então, auxílios grandes que me permitiram reformar a biblioteca, colocar ar-condicionado, dotá-la de livros, né, um acervo muito grande de livros, assinatura de revistas. Bom, em termos de informática, ela foi totalmente montada, porque nada existia, ou praticamente nada existia. Até mesmo estantes especiais, né, estantes deslizantes, e ampliação de área, que é essa área aqui, em que parte dela é ocupada aqui pelo CETEP. Então, eu acho que, em termos de espaços e de equipamento, a escola teve nesse período um salto considerável
em razão, é lógico, de um trabalho que a gente fez junto a todos os órgãos, dá para avaliar que eu fui, né, eu ia ao MEC, eu ia a CAPES, eu ia a FINEP, eu ia ao BID, a FAPESP, onde surgisse qualquer sinal, né, sinal de um recurso que pudesse ser convertido em obra ou em equipamento, eu lá estava, né, com o meu projetinho debaixo do braço. De contratação? Ah, de importação. Bem, eu sempre disse o seguinte, assim, quem está fazendo uma pesquisa, isso era foi uma política que eu implantei no departamento de hidráulica e saneamento, mas que eu levei para a escola, evidentemente. Então, quando alguém me fazia um pedido, né, para ajudar a fazer uma determinada pesquisa, eu sempre dizia o seguinte, olha, pesquisa é uma coisa que, se ela for boa e importante, ela tem um financiamento. Se ela não tem financiamento, é porque ela não é boa. Com esse lema, né, é evidente que tudo aquilo que estivesse a meu alcance, eu também fiz e continuaria fazendo. Bem, mas de qualquer forma, o que ocorreu foi o seguinte. Introduziu-se uma nova mentalidade na escola, que era a de apresentar projeto de pesquisa junto aos órgãos de fomento. Foi assim que nós trouxemos recursos do RECOP, foi assim que nós trouxemos recursos, né, inúmeros recursos da FAPESP, do CNPq, da CAPES, de organismos internacionais como a própria UEA e outros que foram levados por próprio Centro de Recursos Hídricos, né, o nosso CREA, enfim. Esses esses projetos acabaram sendo convertidos em equipamento. Existia na época uma dificuldade muito grande na importação, porque se tinha os famosos desequilíbrios que se tem de uma certa forma até hoje, os desequilíbrios entre importação e exportação. E a primeira coisa, evidentemente, é cortar a importação não de supérfluos, né? Então, era muito mais fácil importar cerveja holandesa do que, por exemplo, importar um equipamento de um laboratório, né, de engenharia elétrica, por exemplo. Então, mas o que ocorreu? Com a disponibilidade de recursos que a gente dispunha, desses organismos como FAPESP, CNPq, eu pude, na época, conseguir uma cota de importação junto ao CNPq. E dessa cota de importação, e uma licença para importar também, nós passamos a fazer as nossas importações, o que acabou, de uma certa forma, resolvendo esse problema de equipamentos importados aqui na escola. Mas foi difícil, não foi fácil, levou um tempo, havia pelo menos uma pressão muito grande dos docentes. Por quê? Porque muitas vezes ele tinha o dinheiro em mãos, mas não tinha como conseguir esse equipamento, porque dependia de cotas de importação e, naturalmente, isso sempre era difícil de ser conseguida, né? Mas foi realmente uma dificuldade bastante grande. Nós importamos muita coisa, eu posso garantir, importações grandes. Só numa oportunidade eu cheguei a importar 200 computadores. Na época, um computador custava muito mais do que hoje, embora não tivesse todos os recursos que tem esse de hoje. Então, só a título de exemplo, né, como a gente conseguiu romper essa barreira. Os recursos, como eu disse, existiam muitas vezes, mas as dificuldades eram muito grandes.
otimista com o futuro da escola? Eu sou extremamente otimista. Eu acho que a escola, eu disse no início da minha conversa aqui, eu disse no início que nós tínhamos muita dificuldade. O que era a escola em 1959, quando eu entrei, e o que é a escola hoje, naturalmente, sob a direção do professor Eugênio, ela é completamente diferente, em todos os aspectos. Em termos de nível, que é talvez o mais importante, nível de ensino, em termos de instalações, de docentes. Então, hoje a escola eu posso considerar que ela é uma unidade estável, né? É uma unidade que está com toda a sua estrutura já estabilizada e sem problemas, ou com poucos problemas, eu diria. E o que nos permite dizer, né, com muita satisfação, em que eu vejo, e que todo aquele trabalho, que foi elaborado não só por mim, mas por todos que me antecederam, o trabalho com, por exemplo, a estruturação dos novos cursos, a implantação dos novos cursos. Então nós temos aí já a engenharia aeronáutica funcionando. O ano que vem, se Deus quiser, funciona a engenharia ambiental. Eu vejo aí, tenho acompanhado, que se fala já na engenharia de computação ou engenharia de informática, como queiram. Já há entendimentos aí, pelo menos para se iniciar algum estudo, para se ter cursos de engenharia química. Então, o leque de opções hoje que pode ser implantado é grande. E eu vejo que há disposição de todos no sentido de expandir essa nossa escola. Mas o que eu vejo de mais importante é o prestígio que essa escola tem no Brasil todo. Eu tenho oportunidade, sempre tive oportunidade de participar de órgãos federais, de comissões em nível federal, estadual mesmo, né? E até hoje participo de muita coisa em comissões e mesmo assessoro órgãos de fomento. Eu vejo o prestígio que essa escola tem. E eu tenho certeza absoluta de que nós somos hoje um dos centros de maior transferência de tecnologia em termos de escolas de engenharia do país. Eu tenho certeza absoluta de que nenhuma outra escola, ou poucas outras, posso dizer, tem essa capacidade que nós temos, essa capacidade instalada hoje que tem a Escola de Engenharia de São Carlos. E eu sou, como eu disse, um otimista, e eu tenho certeza absoluta de que agora, então, com o Campus 2, com os estímulos à expansão dos cursos, eu tenho certeza absoluta de que nós teremos um papel ainda mais importante dentro do contexto nacional do ensino de engenharia, dentro, naturalmente, do panorama todo, que se figura aqui como hoje de ensino nesse país. Nós vamos ter oportunidade, tenho certeza absoluta, de prestar um serviço importante, especialmente para aqueles mais pobres que não conseguem, que não têm condições de pagar por um ensino privado. Eu tenho certeza absoluta de que, com a expansão das vagas, com a implantação de novas opções dentro da engenharia, tenho certeza absoluta de que nós só caminharemos muito bem e com um futuro brilhante, como o que a gente já vem observando e vem sentindo até hoje. Eu realmente, toda vez que alguém me fala da escola de engenharia, eu em termos do seu potencial, da sua importância, eu sempre respondo até com lágrimas nos olhos, porque eu tenho por essa escola um extremo amor. E aqui eu passei
eu passei grande parte da minha vida, e se hoje eu não me aposentei ainda, né? Hoje, nessa data, em 2002, né? Eu queria dizer, desde 1959 aqui, são 43 anos aqui dentro da escola, eu só o fiz porque eu tenho um extremo amor e eu tenho por essa escola, né, um carinho todo especial. Eu digo, insisto, parte da minha vida eu passei, e grande parte da minha vida eu passei aqui dentro. Minha redundância, eu vou perguntar, independente de formação profissional, já considera que a escola não tem no mercado de trabalho atual, e quanto a transferência de resultados eu considero que a escola tem um conceito. Bom, eu tenho certeza absoluta de que basta ver o seguinte, um contingente muito grande de engenheiros que aqui se formaram, se transformaram em diretores de empresas, outros têm suas grandes empresas, que são naturalmente prestadoras de serviços, são empresas construtoras, empresas do ramo mecânico, enfim, eu acho que grandes escritórios. Então eu acho que o que a escola sempre ensinou, sempre foi muito útil. A gente pode, evidentemente, todo mundo quer o melhor, quer sempre alguma coisa melhor, né? Então eu poderia dizer, falta um pouco mais de experiência. Eu até posso dizer que isso, né, experiência, passar essa experiência profissional. Mas eu acho que essa questão é muito relativa, né? Experiência é uma coisa que dificilmente a gente passa ou a gente compra. Experiência a gente adquire. E vivência, lógico. Então, com isso, eu acho que não é uma falha da escola. Poderia, talvez, né, ter alguma coisa a mais, algo mais em termos disso, dizer assim, fazer com que os nossos docentes assumam determinadas atividades administrativas para saber, né, muitas vezes o que é uma atividade administrativa, mas, lógico, sempre dentro do seu campo de atuação, né? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante nesse sentido. Eu lamento né? Eu sinto que eu só fui fazer isso já com a minha idade, né, aos 66 anos, 65 para ser mais preciso, né? Aos 65 anos de idade que eu fui assumir a diretoria do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Aliás, diga-se de passagem, eu fui como uma forma, não política, mas como uma forma mais de colaborar um pouco com a cidade, né? Levar um pouco daquilo que eu aprendi na escola para lá, evidentemente, para o SAI. Mas eu acho que, eu estou dizendo isso que infelizmente só fui fazê-lo aos 65 anos, porque eu acho que eu deveria ter feito isso quando eu comecei ensinando. Porque realmente falta esse aspecto, né? Mas eu diria que falta mais ao professor do que ao aluno. Porque quando hoje, né, a gente fala sobre determinadas coisas, está ensinando, né, está dando uma aula, por exemplo, então é fácil a gente observar o seguinte, né, que a gente viveu aquele assunto e muitas vezes, como muitos dizem, né, tem um famoso ditado, né, que a prática é completamente diferente da gramática, né, a gente vê que muitas vezes o aluno que chega a um serviço como esse, ele não sabe ainda fazer a ligação entre aquilo que ele aprendeu e aquilo que ele vai fazer, e que precisa ser feito. E que em certos aspectos é diferente. Mas isso não quer dizer que ele não possa superar. Porque quem tem uma boa bagagem, como tem os alunos dessa escola, eles superam qualquer dificuldade.
É questão de um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de tempo, ele acaba naturalmente superando isso tudo. Agora, com relação à transferência de resultados, eu disse e insisto, eu acho que hoje são poucos os centros de pesquisa. Eu vou considerar a escola, em termos de pesquisa, como um grande centro. São poucos os centros que transferem tecnologia como nós transferimos e vimos como nós vimos transferindo e como nós estamos transferindo até hoje essa tecnologia. E nós temos coisas que foram aqui desenvolvidas e que são aplicadas no Brasil todo. Eu vou falar mais da minha área, mais de perto. Hoje, nesse ano, né, de 2002, eu posso dizer uma coisa importante. Grande parte dos sistemas de tratamento de esgoto e de abastecimento de água do Brasil saíram, né, a tecnologia empregada, saíram das pesquisas, são resultados, né, são resultados das pesquisas desenvolvidas aqui na escola, pelo Departamento de Hidráulica. Isso eu posso dizer que também outros departamentos têm igual importância e têm iguais, né, trabalhos idênticos que também são marcos, são referências para tecnologias aí da engenharia. Eventualmente, uma empresa júnior ou um estágio de setores administrativos da administração pública ou Estado, será que acabou de seria boa agora, porque o engenheiro sempre vai ter uma função de mãos lá fora, né? Sim. E ele, conforme ele não está preparado, né, academicamente, será que existe uma empresa do tipo dele que deve ter na cidade? Olha, eu acredito o seguinte, qualquer coisa que se faça, qualquer iniciativa é válida. A ESC Júnior eu acho que é importantíssima, o estágio é importantíssimo. Mas eu vejo o seguinte, que o professor deveria ser o primeiro a ser treinado nisso. E o melhor treinamento é fazendo. É fazer exatamente o que eu fiz agora. Eu tenho lá no departamento, conversando lá com o pessoal, falo, olha, foi a melhor coisa que fiz na minha vida. Estou sofrendo, né, porque isso é um órgão municipal, né? A administração municipal é o elo, né? O elo da cadeia administrativa é o elo mais fraco, porque ele tem interferências e injunções políticas das mais sérias, das mais complicadas. Então eu estou sofrendo na mão dessa turma, né? Mas eu acho que é extremamente válido. Pena, como eu disse, que eu já devo pendurar, né, as minhas chuteiras logo mais, mas eu acho que o professor deveria ser o primeiro. Então, eu acredito que ele devia ser contratado. Ao ser contratado, um professor de engenharia, ao ser contratado, principalmente aqueles que saíram da graduação, fizeram mestrado, fizeram doutorado e vão ensinar, esses deveriam ser mandados para a indústria, para as empresas, pelo menos um ano, constado o contrato dele, um ano, a universidade vai manter o seu salário, tá certo? Vai manter o seu salário, você vai ficar administrando, ou pelo menos assessorando, tá certo? Assessorando uma empresa pública, ou mesmo privada, não dá para a gente sentir, quando dentro da academia, o que é o mundo lá fora. Quer dizer, por quê? Porque lá as coisas acontecem de uma outra forma. Quer dizer, então, mas a gente não pode, de forma alguma também, desprezar e dizer que isso é uma falha. Não é uma falha.
Isso não é uma falha, tá certo? Na realidade, isso daqui deveria ser uma complementação da formação do professor. A mesma coisa, mas sem dúvida. Agora imagine um médico, né, que vai dar aula de cirurgia e nunca tenha feito uma cirurgia. Então a tese dele, como já foi, né, explorado aí por alguém, é dizer que a tese dele foi sobre a história do bisturi, né? Tá certo? Então, que tem aí um cidadão aí que disse que, né, que ele preferia ser operado por uma enfermeira, né, por uma enfermeira padrão experiente, do que por um médico, doutor, que tenha sido doutorado, né, cujo tema da sua tese era a história do bisturi. Então, é a mesma coisa. Porque quando a gente transmite, isso, a minha longa experiência, né? Quando a gente transmite uma coisa, a gente está transmitindo aquilo que os outros fizeram. Aquilo que está no livro, ou aquilo que está na revista, ou aquilo que às vezes a gente fez em termos de pesquisa. Mas a pesquisa no laboratório é diferente daquela aplicação. Porque existe uma série de coisas. Vai fazer uma obra qualquer, tem as interferências. Eu digo não interferências políticas, né? Tem as interferências. Então, eu vou passar com uma linha de esgoto, eu tenho o problema que está passando uma de água, que eu tenho toda a rede, todo o cabeamento de telefônico, eu tenho os cabos de energia. Então, como é que resolve aquilo na prática, né? E depois, uma coisa importante, que é a administração. O engenheiro, tá certo? Isso a gente tem que colocar aí. Engenheiro, hoje, ele tem mando, porque as questões técnicas hoje, muitas delas já estão resolvidas. Lógico que sempre tem que ter conhecimento, a participação. Não adianta nada eu ficar na dependência de uma outra pessoa para poder resolver. Mas os problemas de engenharia, do engenheiro hoje, são muito mais, por exemplo, de administração do que de qualquer outra atividade. Então, por isso que eu disse e insisto, o professor precisaria ser o primeiro a ser treinado. Agora, com relação aos alunos, qualquer atividade, mesmo dentro de manter os alunos acompanhando uma pesquisa de laboratório, eu acho que é extremamente importante. Tá certo? Bom, eu encerro esse meu depoimento, como eu já adiantei, no dia 12 de setembro de 2002, e agradeço muito, volto, portanto, a agradecer a comissão que está cuidando aí das comemorações do cinquentenário da escola, essa gentileza em me convidar para essa participação. Muito obrigado e aproveito a oportunidade para agradecer aí a Cida, Maria Aparecida, que vem coordenando esses trabalhos, né? E ao Renato aí, com sua paciência aí de ficar ouvindo a todos, né? E desejar que a escola, né, continue como ela vem vindo, né? Como ela veio até hoje, até eu diria, né? E evidentemente eu tenho a fé e a esperança de que ela vai progredir cada vez mais, não só quantitativamente como qualitativamente, porque o corpo docente dessa escola e as pessoas que aqui trabalham são pessoas competentes de alto nível, não só de conhecimento, mas também de seriedade e de honestidade. E tenho certeza absoluta que os alunos que aqui se formarem, né, terão uma oportunidade de fazer muita coisa pelo nosso país e, evidentemente, também de levar o nome dessa escola.